Não tenha medo de demonstrar o seu valor. É um tema muito pertinente porque muitas pessoas têm dificuldade de conversar sobre o valor que elas têm. E isso é uma coisa que a faculdade também não ensina a ninguém, nenhum profissional. E a gente entra no mercado sem nem saber, né, o valor que a gente tem. É claro que isso é uma construção também, durante o nosso tempo de formada, o nosso valor vai aumentando por tudo que a gente aprende, pela bagagem, cada detalhe que a gente vai colocando na nossa malinha da nossa vida profissional e que vai nos fazendo, nos tornando profissionais mais capacitados. Então, é claro que o nosso valor, a tendência também é de alterar durante a nossa vida profissional. Alguns profissionais alteram para menos, mas a maioria com certeza altera para mais, não é? E aí, assim, falando um pouquinho sobre valorização, a faculdade não ensina a gente a mensurar, por exemplo, os valores, os honorários que a gente vai cobrar pelos nossos serviços. Isso é uma coisa que a gente aprende durante a nossa caminhada, depende muito do local que a gente trabalha. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e é fundamental que você, como dentista ou odontopediatra, se atente a esse tema, né, de saber o seu valor. Porque existe uma frase que eu gosto muito de trabalhar, que é a seguinte: em primeiro lugar, quem tem que me dar valor sou eu. Eu tenho que saber o meu valor para que as pessoas possam também reconhecer esse valor. Então, é muito importante você que é odontopediatra, pare para pensar nesse tema, porque esse tema realmente vai caminhar com você em toda a sua vida profissional. E aí eu separei algumas coisas que podem nos mostrar a dificuldade que a gente tem de conversar sobre essa coisa de valor. Primeira coisa, a gente não sai preparado da faculdade, isso é uma coisa. Então, você acaba aceitando propostas de trabalho quando você sai da faculdade, às vezes, só porque você saiu da faculdade e você não tem nenhuma perspectiva de trabalho. Aí você aceita o primeiro local que aparece para você trabalhar. Aí entra um pouco também, às vezes, de desespero, porque você não sabe o que vai ser de você, e a gente tem uma expectativa quando a gente está na faculdade, né, que eu brinco muito que o campo de batalha da faculdade, ele é um campo muito mais tranquilo, porque os pacientes, de alguma forma, eles vêm até a gente sem a gente precisar de fazer nenhuma força, e quando a gente forma, as coisas se tornam bem diferentes. E aí você tem que realmente procurar um jeito de dar certo na vida, porque você não quer mais depender dos seus pais, você ainda mora com seus pais, você quer pelo menos conseguir pagar suas contas, os seus boletos. Se você já é casada, você não quer depender do seu marido, você quer dar certo na profissão. E eu vou falar nesse vídeo de uma forma bem assim, tranquila, bem casual mesmo, porque é para que a gente possa conversar dessa maneira e para você poder entender. Então, esse é o primeiro ponto. A gente sai da faculdade muito despreparado sobre qual o valor que a gente tem. E eu vejo que alguns colegas, às vezes, me escrevem também e falam: nossa, estou trabalhando numa clínica lá que eu gasto 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, chego lá para atender criança, não tem nenhuma secretária, eu tenho que fazer a consulta sozinha, eu que seguro a criança, eu que manipulo o material. Então, assim, acaba que existe uma desvalorização no trabalho dessa pessoa e ela está ali trabalhando nesse parâmetro com desvalorização e acaba não se valorizando e nem se realizando, que é fundamental. Mas essa saída da faculdade dessa maneira, assim, meio desesperada, é para muitos. Por isso que eu falo que existem maneiras, como eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela, que faz com que você saia da faculdade já com um caminho pronto, testado, acertado mesmo por mim, e que facilita a busca do seu valor. Isso é muito importante você pensar, porque quando alguém já te dá um caminho facilitado, você entra nesse caminho, você tem que andar com as suas pernas, mas ele já foi testado. Então, isso é muito importante também, você pensar sobre isso. E a segunda coisa, que às vezes a gente realmente tem medo de demonstrar o nosso valor, que é o nosso tema hoje, você não pode ter medo de demonstrar o seu valor, é a vergonha. Então, muitas vezes a gente aceita muitas coisas porque a gente tem vergonha. Tem algumas perguntas que eu quero conversar com vocês hoje, que eu recebi
para poder conversar nesse vídeo, que vai estar falando muito sobre a questão da vergonha. Olha, volto a dizer, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, a vergonha tem que ser deixada de lado, porque a vida profissional é sua. A subida na escada, né, para alcançar o sucesso que você tanto almeja, o seu objetivo é você que tem que trilhar. A gente dá o quê? Uma facilidade, mas você não pode ter vergonha, porque a vergonha te afasta de encontrar o seu objetivo, que é o quê? Ser reconhecido, ter um atendimento diferenciado, realmente ser respaldado, ter indicações, consultório cheio. Vergonha tem que ficar de lado. Então, profissionais que têm vergonha de buscar o seu valor não vão dar certo na vida profissional. Outra coisa que eu separei também é não saber de fato o valor que tem. Como eu disse no início, quando a gente sai da faculdade, a gente sai com uma bagagem pequena de conhecimento, que a gente aprende o quê? O que todo mundo aprendeu de uma forma mais generalizada, e quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muita experiência clínica. E isso faz uma grande diferença, porque com o passar dos anos, cada atendimento que eu faço aqui na minha cadeira, no meu consultório, é um potinho que eu agrego à minha bagagem. É alguma coisa a mais que esse atendimento me ensinou. Opa, o meu valor, então, ele cresce a cada dia, sim. Se a gente sabe aproveitar cada atendimento também como aprendizado, a sua bagagem melhora todos os dias. Eu falo muito isso, que quando a gente percebe a oportunidade que a gente tem de trabalhar, e esse trabalho também me ensinar, mesmo que não seja curso. Nós vamos falar sobre curso, como que isso ajuda a agregar valor, mas o próprio atendimento, quando a gente se dispõe a fazer um atendimento 100%, o máximo que eu posso dar no atendimento, eu aprendo com esse atendimento. As dificuldades que eu passo aqui na minha cadeira todos os dias, hoje eu vou contar 2 casos para vocês, são dificuldades que eu tenho certeza que eu aprendo e que é esse potinho que eu ponho a mais na minha bagagem. Já que a gente está falando disso, vou contar um caso. Hoje, no período da tarde, eu atendi uma mãe, que a mãe é até médica, e ela trouxe a criança para a primeira consulta. E foi muito legal, porque vocês vão ver o final. A criança chegou na consulta e sentou na brinquedoteca, que eu amo primeiro levar a criança para a brinquedoteca. Eu fui fazer uma atividade com essa criança, brincar com ela e tudo. Eu não consegui interagir muito, porque a criança ela era um pouco dispersa, mas um pouco. Não era assim, nada demais para eu já logo pensar, oh, essa criança, ela pode ter um autismo, por exemplo. Não, eu percebi que era uma criança que tinha mais dificuldade de concentração. E a mãe, ela deu uns toques ali para tentar concentrar a criança. Aí eu acabei conseguindo fazer atividade que eu sempre faço lúdica, antes de trazer a criança para minha sala de exame. E depois eu vim com a mãe para o consultório para poder fazer a parte da anamnese, que é tão importante. E nisso eu já tinha visto na ficha que a mãe era médica, e quando a gente recebe um profissional da área de saúde, é um profissional que ele tem um pouco mais de conhecimento, mesmo não sendo dentista, de muitos aspectos que a gente trabalha. Então, é um profissional que a gente tem que fazer uma consulta até um pouco mais cuidadosa, no sentido de passar as informações bem corretas, né? Ele é da área. E aí eu sentei com ela e foi muito bacana a consulta, porque ela já foi falando comigo, olha, Chabela, meu filho, ele está fazendo fono 3 vezes por semana, ele faz TO também 3 vezes por semana. E aí, nessa dica que ela me deu, eu falei, opa, tem alguma coisa a mais nesse atendimento, que eu já tinha percebido quando eu verifiquei que ele não estava conseguindo concentrar muito. E aí, nessa hora, a mãe foi se abrindo, e eu falando com ela, faz fono, mas como é que tá? E fui acolhendo essa mãe de uma maneira, assim, bem carinhosa. E aí ela encheu o olho de lágrimas e olhou para mim e falou assim, Tia Bela, os médicos, eu levei no neuropediatra, e os médicos estão suspeitando, mas não tem certeza que realmente pode ser que tenha um autismo leve. E aí ela encheu os olhos de lágrimas e as lágrimas escorreram. Então, na mesma hora, o que eu fiz? Eu larguei o computador que eu estava com a mão, e aí eu larguei, estendi as mãos para ela e falei com ela assim, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu percebi que a sua criança tinha alguma coisa de alteração na parte da concentração. Por isso, mamãe, que a gente leva para a brinquedoteca,
a gente tem ali já um olhar bem, assim, crítico de como a criança interage. Fui explicando para ela, ela ficou encantada com isso, porque ela não imaginava que naquele momento e naquele local, e por que eu levava a criança ali, tinham tantas coisas por trás, né, de se levar uma criança. E aí ela chorou comigo, ela acabou de ganhar um bebezinho, está com um bebezinho de 3 meses, e tem 2 meses só, que realmente ela deu um despertar nela, que a criança não está falando nada, então ela tem uma apraxia de fala, e ela resolveu levar no neuropediatra, ela é médica. Então, assim, a pessoa acabou de ganhar um bebê, com 1 mês que o bebê nasce, o segundo filho, já se depara com uma situação dessa. E aí eu acolhi essa mãe, enxuguei as lágrimas dela, busquei lençol, mandei buscar água, lencinho, mandei buscar água para ela, enfim. Aí a gente foi conversando e tal. E aí ela falou comigo que tinha levado a criança e outros médicos essa semana, otorrino, oftalmo, e ela foi me contando que ela estava assim, ela estava um pouco animada, porque os médicos estão achando que mesmo se tiver, um espectro bem baixinho. E aí eu fui deixando ela falar tudo, falei, não, vamos ver, nós vamos continuar a consulta e tal. E quando eu fui buscar a criança lá fora, ela já não estava na brinquedoteca mais com a minha secretária. Ela estava lá no cineminha que eu tenho, lá na frente da minha clínica, onde as crianças têm umas cadeirinhas e elas assistem um cineminha. E aí, na hora que eu chamei pelo nome, ela também, ele veio correndo, mas numa alegria tão grande. E aí ele entrou para aqui, para a sala de exames, sentamos, eu peguei uma sequência de dentinhos com a cara e comecei a contar umas historinhas. E ele prestava muita atenção, e ele olhava nos meus olhos, e aí eu fui ficando muito animada, e eu via assim, o brilho dos olhos da mãe, vendo o meu empenho para poder fazer a consulta. E aí eu contei as historinhas, e tudo que eu fazia, ele interagia. E ele interagia, eu jogava as bactérias longe, escovava o dentinho do dinossauro e falava, eca! Ele ria, dava gaitadas. Depois eu fui para a hora de escovar o dente dele. Peguei a escova, escovei o dente dele, e tudo fluindo normal, maravilhosamente bem para a idade dele. Quer dizer, a expectativa de outras mães se cumprindo nela, onde ela não tinha uma expectativa muito boa, né? Por todas as coisas que ela já tem observado. Passamos o fio dental, usei motor na criança, passamos no dinossauro, e assim, ela foi enchendo de tanta alegria, que quando acabou a consulta, a criança foi ganhar a lembrancinha lá fora, que eu tenho um armário, e aí ela sentou comigo de novo no meu escritório. E ali eu percebi, assim, que ela estava muito, muito emocionada. E eu falei com ela, olhando nos olhos dela, olha, eu também sou do time desses outros médicos aí que estão achando que realmente você vai tirar de letra isso, né, com os profissionais que são especializados em te ajudar, terapeuta ocupacional, fono, neuropediatra, enfim. E me coloquei também no time dela, quero muito participar realmente desse processo, né, que ele vai passar, para que ele possa realmente recuperar alguma coisa do desenvolvimento dele que se perdeu, que está atrasado, mas eu acredito que ele realmente não tenha nada. Ou se tiver muito leve, ela vai conseguir. Então, assim, a consulta foi maravilhosa. E por que eu estou contando isso? Porque nesse momento eu sei muito bem o valor que essa mãe deu para o meu atendimento. Primeiro porque aquilo que ela veio com a dor dela no meu consultório, sobre o filho dela, a criança dela, necessariamente não tinha a ver com dente, especificamente, né? Não era uma cárie que ela estava trazendo a criança aqui, mas ela estava trazendo uma dor. E como ela veio também para olhar a saúde bucal da criança, ela expôs a dor dela e eu acolhi. Então, nesse momento, eu sei muito bem o valor que essa mãe dá para mim. Essa mãe não sai mais do meu consultório. Essa mãe não leva mais outra criança em outro consultório, porque ela encontrou, além, eu ofereci a ela, além do que ela estava esperando. Por isso que eu coloquei aqui, olha, você tem que saber o valor que você tem. Então, hoje eu vejo que com tudo que eu dedico no meu consultório, com todas as minhas buscas para melhorar aquilo que eu ofereço para as mães, eu sei que eu estou aumentando cada vez mais esse potinho que eu coloco na minha bagagem, na minha malinha nas costas, que está ficando pesada, mas pesada de coisas boas, que eu consigo tirar e que eu aprendo aqui em cada atendimento, porque a gente se torna melhor sempre, todos os dias. Nos é dada a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, profissionais melhores, com cada atendimento que a gente se dispõe a fazer. Então, é muito importante você que está formando agora, para você não desesperar,
porque o seu valor hoje que você saiu da faculdade é um recém-formado, atende em qualquer lugar e tudo. Não, começa a sua vida já profissional agora, entendendo que você tem um valor e que esse valor, ele é crescente se você enxerga que você pode colocar cada potinho que vai acrescentar na sua malinha, na sua bagagem profissional. Então, não esqueça, é muito importante que você enxergue o valor que você tem. Outra coisa é patamar igualado de atendimento. Isso é uma coisa que deixa o seu valor igual ao dos outros. É o que eu falo, a gente fazer o mesmo, do mesmo jeito que muitas pessoas fazem. Isso vai te deixar com valor também igual ao das outras pessoas. Não pode esquecer disso. Outra coisa é quando a pessoa não se sente incomodada ainda. Então, ela trabalha, ela ganha o dinheirinho dela, trabalha num lugar onde ela não é valorizada, ela não tem muita condição de trabalho, ganha sempre a mesma coisa ou menos um mês, mas aí ela não está incomodada com isso, esse profissional, ela continua assim o resto da vida, então ela nunca vai encontrar o valor que ela tem. Ou então, o valor que ela tem não interessa para ela. Então, são profissionais que realmente não são realizados do lado profissional. Quando a gente se preocupa realmente com o valor que a gente tem, a gente dá importância para isso. Não é? Como eu falei, em primeiro lugar, eu tenho que saber o meu valor. A outra coisa é, qualquer valor tá bom. Anotei essa frase aqui. Então, a gente não pode ter essa frase na cabeça. Eu vou trabalhar num lugar e qualquer coisa que eles me pagarem, tá bom. Não é assim. Porque você, como eu sempre digo nos meus vídeos, você tem que ter um objetivo, o seu objetivo profissional desenhado. Já falei muito disso sobre um vídeo. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu não posso sair da faculdade, eu me formar e eu não ter um objetivo profissional. Eu tenho que saber onde eu quero chegar para eu poder escalonar o meu crescimento. Talvez não vai ser em 6 meses, em 1 ano, 2, 3, que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Mas eu preciso saber onde eu quero chegar e escalonar isso. Então, eu tenho que realmente entender que não é qualquer valor que está bom. Talvez num começo eu comece sendo valorizado um pouco menos do que eu acho que eu consigo dar. Mas você tem que sempre se dar valor para você pular de um lugar para outro, mesmo em termos físico de local que você trabalha, para você poder fazer esse escalonamento do seu valor profissional. Outra coisa também que eu gosto muito de colocar, que a gente sai muito da faculdade, quando a gente vai colocar os nossos preços, fala assim, usa a tabela da BO, da Associação Brasileira de Odontologia. Quando sai da faculdade, todo mundo fala, vou cobrar o quê? Consulta, vou cobrar o valor da tabela da BO. Só que ela é uma referência para lá na tabela da BO, tem vários tipos de serviço lá, consulta, restauração, canal, enfim, vários procedimentos. Só o que a gente tem lá? A gente tem o mesmo serviço com o preço. Poxa, mas será que todo mundo vai cobrar a mesma coisa no valor? Será que o meu valor é igual de todo mundo? Então, assim, num primeiro momento, quando você sai e abre seu consultório, você pode até utilizar a tabela da BO, mas depois você precisa, isso logo, começar a escalonar o seu valor. Por quê? É como eu falei, ali na tabela da BO, deve ser todo mundo trabalhando aquele procedimento do mesmo jeito. Quando você começa a se diferenciar, o seu valor também vai ficar diferenciado. E tem uma frase que o meu marido, o Ângelo, fala muito, que eu gosto muito dessa frase, que fala, se você é bom, você pode cobrar um pouco a mais que os outros, mas se você é único, você define o seu preço. Isso é maravilhoso. Isso foi o que eu encontrei quando eu descrevi, montei e criei o protocolo Encantamento Tia Bela. Eu passei a ter um valor tão diferenciado que hoje quem define o meu valor sou eu. E aqui eu não estou falando valor só financeiro, não. Eu estou querendo dizer que o meu valor, ele é um valor que ele abrange muito mais do que um valor financeiro. Porque eu sei que hoje o meu valor é aquilo que as pessoas percebem que eu entrego. Eu entrego muito mais do que uma limpeza aqui no meu consultório, um polimento, um tratamento de carnal, uma extração. Hoje o meu valor, ele é agregado a tantas outras coisas
que estão fora do âmbito da odontologia, que eu enxergo o meu valor. Então, quem vai definir os meus honorários, falando em termos financeiros, sou eu. Então, não esqueça dessa frase, que eu gostei muito. Se você é bom, você pode cobrar um pouco mais. Mas se você é único, você define o seu preço. E não importa se os seus honorários eles estão bem diferentes do que dos seus colegas, se você também oferece um atendimento completamente diferente dos seus colegas. Aí você se sente seguro em colocar esses honorários diferenciados, porque você tem certeza daquilo que você entrega. É o famoso expectativa e realidade. Eu tenho um caso que eu gosto de contar, que tive uma paciente que levou uma criança no consultório, e aí ela levou no consultório, uma amiga indicou para ela, e ela gostou muito da consulta, isso já tem até mais tempo. Depois, nos 3 meses, ela levou o bebê, o pequeno, e ela contou, Tia Bela, eu vim de novo, porque eu adorei seu atendimento e tudo. Eu até tenho que te contar uma coisa, que quando me indicaram você, a pessoa estava apaixonada com você, e eu olhei você nas redes sociais, eu gostei muito, mas eu fiquei pensando, olha, eu acho que é muito marketing, é muita foto postada, é muito vídeo, eu não sei. Depois que eu trouxe, né, meu primeiro filho, e agora eu estou trazendo o segundo, eu comentei com essa minha amiga, realmente, assim, olha, existe um marketing muito grande por trás de todo atendimento, porque hoje a gente precisa do marketing. O marketing, ele é uma vitrine que mostra o seu trabalho, o seu serviço. E ela falou muito comigo, olha, mas você realmente, você entrega aquilo que você promete nas redes sociais. Então, isso valoriza o meu trabalho. E eu fico muito feliz das mães poderem enxergar isso. E aí, se você é bom, você pode cobrar um pouco mais. Mas se você é único, você define o seu preço. E aí você define com muita tranquilidade. Então, eu escrevi aqui, essa é a chave para ninguém mandar no seu preço. É você se diferenciar no mercado. É você alavancar o seu consultório de um modo diferente, assim como eu alavanquei o meu consultório criando o protocolo Encantamento Tia Bela. Eu testei coisas que ninguém estava fazendo. Eu agreguei valores na minha consulta, no meu atendimento, que poucas pessoas enxergam o quanto isso é diferente. E isso me diferenciou tanto que hoje eu tenho um consultório muito cheio, eu não tenho horários vagos, rápidos. Por quê? Porque eu agreguei valor em coisas que ninguém está fazendo. Então, hoje o meu valor ele não é só odontológico. E eu fico muito feliz quando eu converso muito também nos meus vídeos sobre a questão de ajudar as mães nas dores que não dizem respeito até à odontologia. Isso aí é você realmente estender os braços em algo que a mãe nem está esperando. Isso é maravilhoso. E emergência também. Eu vejo que quando eu atendo um telefone, na hora que eu vejo no meu WhatsApp que o telefone está sendo postado fotinhas, na hora que eu olho lá, foto de criança que caiu com o dentinho com sangue e tudo, eu dou atenção, eu me coloco no lugar daquela mãe. Poxa, mesmo que não seja meu paciente, e às vezes eu vejo que o número nem está cadastrado. Claro que eu não tenho todos os números cadastrados no meu celular, mas tenho vários. Mas eu vejo, falo, oi, Tia Bela, quem me indicou foi fulano. Aí eu vejo, olha, essa mãe ainda não é minha, mas ela vai ser. Pelo modo que eu acolho esse momento da emergência da mãe. Então, ela te valoriza. Essa mãe também, quando a gente estende o olhar, quando a gente liga para saber o que aconteceu, acolhe essa dor, ela te valoriza de um modo muito especial, para além do financeiro que você vai cobrar para atender essa mãe. Outra coisa também que sempre me traz para poder agregar valor, eu atendi outro dia uma criança que já tinha passado por 5 dentistas. E aí, normalmente, essa criança, ela vem, e eu tenho uma percepção quando chega no consultório uma mãe com uma criança exatamente com essa história. Eu tenho um feeling para isso. Aí, quando entra a mãe, a gente passa pela brinquedoteca e a mãe chega e senta e fala, Tia Bela, eu falo, é a primeira consulta da sua criança? Já foi ao dentista? Não, Tia Bela, e ela já passei em 5 consultórios, e eu não consigo resolver o problema da minha criança. Mas aí me indicaram você. Aí nessa hora veio o peso, né? Porque você já está ali como salvadora da pátria. Você vai ter que dar um jeito, Tia Bela, você vai ter que atender essa criança. Na minha mente já vem, eu já falo, nossa,
Deus me ajuda aqui, porque a expectativa já está muito, muito grande. E eu preciso realmente conseguir ajudar essa mãe. E eu falo muito que quando a gente tem esse sentimento, poxa, vem uma mãe aqui hoje, é igual esse que eu atendi, é uma criança que precisa de ajuda, eu peço muito para que Deus me capacite, que eu possa ajudar aquela mãe. A gente quer sempre ajudar as mães em tudo. As mães nos procuram para ajuda das dores delas, isso é muito importante a gente entronizar no coração. E aí, essa mãe veio no meu consultório, já tinha passado por dentistas, e eu fui explicando para ela. Que ela foi falando comigo, porque teve o primeiro consultório que eu fui, a minha criança era muito pequena e chorou demais, eu fiquei nervosa. Aí você já tem que colocar, olha, mamãe, mas quando a criança é até 3 anos, é normal a criança chorar, porque você também tem que preparar essa mãe, porque pode acontecer um choro aqui. Mas aí eu acabei desistindo, aí eu procurei o dentista depois só 1 ano, e ela já estava começando uma cárie. Aí na hora que eu procurei depois de 1 ano, eu levei no consultório, e aí, o que eles fizeram? Enrolaram minha criança num lençol, e meu marido segurando a cabeça, e eu deitada em cima, e a dentista tentando fazer tudo. Por fim, não conseguiu fazer foi nada, e eu desisti também. Aí vai contando as histórias em todos os dentistas que ela vai passando, até que ela chega para você já contando que ninguém conseguiu fazer nada, e hoje tem 2 dentinhos para fazer canal, e o dente está aberto, e a criança está com risco de ter um abscesso. E aí você se depara com uma mãe que já percorreu um caminho muito grande. E quando você se coloca de uma forma acolhedora para ajudar, e você coloca para ela que pode acontecer o choro, que pode ser que consiga segurar, mas com outro olhar, de um outro jeito, vai abrindo no coração dela também uma esperança para que a gente possa conseguir ajudar essa mãe. E aí, isso aconteceu, já fizemos a primeira sessão, a criança deixou, e saiu super satisfeita, fizemos tratamento mesmo dela, ganhou anel, é uma menina maiorzinha, mas assim, da gente receber mensagem no Instagram que a mãe te marca, e ela colocando lá, e é muito bom a gente ser valorizado. Nossa, Tia Bela, eu passei por tantos outros lugares e nunca tinha recebido um atendimento como o que eu recebi seu e da sua equipe de odontopediatras. Isso aí é valor. Isso é um valor que ela dá, que ela nunca mais também vai levar em outro lugar. E é isso que a gente tem que pensar sempre que a gente tem que buscar na construção da nossa valorização. Então, é o que eu falo muito, emergência, a gente não pode deixar de atender. Eu elenquei aqui algumas perguntas para passar para vocês aqui rápido. Tia Bela, que eu recebi. Tia Bela, como que eu faço para colocar preço na minha consulta? Eu tenho receio de subir. Bom, isso é uma pergunta que primeiro, você tem que olhar também a região que você atende, porque também não adianta, eu sou a bambambam, eu me valorizo, eu quero receber lá nas alturas. Então, você tem que buscar construir seu consultório também num lugar do poder aquisitivo maior. Isso é fato, porque se você acha que você já tem um valor para ter um honorário mais alto, você também tem que escalonar a região que você atende. Perceber também o valor das outras pessoas, você pode destacar o seu valor, como eu falei, porque se você faz diferente, você define o seu valor, mas isso também tem uma limitação que você tem que estudar, né? Outra coisa que eu recebi de pergunta, atendo muitos convênios e não acho que eles me valorizam. Pois é, convênio é um problema, como eu disse na minha aula do webinário, e que foi um erro que eu cometi na minha vida profissional. Não podemos alimentar a nossa carteira de convênio e esquecer de alimentar a nossa carteira de particular, porque os convênios não valorizam realmente nós profissionais. Em 2016, eu dei um basta na minha vida profissional de convênios, onde eu recebia R$17 por procedimento de limpeza. Não existe. Eu não queria mais atender nenhum convênio, eu queria realmente atender os meus pacientes particulares. Então, você tem que começar a alimentar a sua carteira de particulares. Outra pergunta foi, as mães sempre reclamam quando vão pagar a consulta, o que eu faço? Pois é, essa é a última pergunta e eu fecho com ela. A minha visão é de que você tem que trabalhar tão bem, com tanto empenho, com tanto amor, com tanto conhecimento científico e com muita vontade de se diferenciar, que na hora que essa mãe for pagar pelo serviço que você prestou, pelo seu atendimento, ela nem lembre do valor financeiro que ela está clicando lá na maquininha do cartão de crédito, porque você vai ter superado as expectativas dessa mãe
com o seu atendimento diferenciado. Esse é o meu sonho. Foi para isso que eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela, para isso que eu desenvolvi o curso Encantamento Tia Bela, para te ajudar a encontrar esse caminho, onde as pessoas, elas percebem o seu valor num âmbito muito além do que o tratamento odontológico. Então, ela nem sabe, na hora ela não sente dor nenhuma em acertar o valor financeiro, porque para você, o seu valor como pessoa, como profissional, ele é infinitamente maior do que o valor que ela está pagando ali na maquininha do cartão de crédito. Então, eu quero que você assista esse vídeo várias vezes para você realmente empoderar e cobrar, mas também não esquecendo de colocar na sua malinha que você carrega todos os dias algo que vai agregar o seu valor. Cobrar um valor alto financeiro por si só, por cobrar, você não vai chegar em nenhum lugar. Tem que ter entrega, tá bom? Toda terça e quinta tem vídeo novo no YouTube e no Instagram. Um beijo e fiquem com Deus.